Jesus. Nós queremos, nessa oportunidade, iniciar esse trabalho, a nossa escola dominical, orando a Deus em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, soberano, te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para adorar o teu nome e também aprender mais da tua palavra. Ser conosco, Pai, ajuda-nos em tudo, concede-nos a tua graça, o teu poder, inspiração divina e sabedoria para, ó Deus, falar a tua palavra com prudência, com reverência, buscando a edificação e o nosso crescimento espiritual. Ser conosco, Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós tivemos um pequeno problema, por isso que nós estamos mudando aí o horário da nossa aula. Nós queremos mandar o nosso abraço a todos os irmãos, a todos os alunos da EBD, que Deus abençoe e que vocês possam, nesse momento ainda de pandemia, estando aí em casa, assimilar, chamar a família, ouvir a palavra do Senhor, ok? A nossa lição, na verdade, essa lição, nós sempre estamos falando que ela tem 3 pontos, e hoje nós estaremos falando sobre a intercessão pelos Efésios, né? É o texto da nossa lição, ok? Vou colocar aqui. A intercessão, é isso? A intercessão pelos Efésios. Ok? Muito bem. Está baseado no texto lá de Efésios, capítulo 3, do verso 14 até o versículo 21, ok? E nós estaremos seguindo essa abordagem do texto bíblico. O primeiro ponto da lição, ele trata sobre corroborados com o poder do Espírito, arraigados e fundados em amor. E o terceiro ponto, bênção de Deus, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Cada ponto tem a sua subdivisão. Ponto 1, as riquezas da sua glória. Ponto 2, fortalecidos. Subponto 2, fortalecidos com poder. Subponto 3, habitados por Cristo. Antes de nós adentrarmos nesse assunto, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o propósito. O propósito da oração de Paulo. Da oração. Lê bem aí, pastor Luiz, o verso 14 do 3, de Paulo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, só essa parte aí, a primeira, como é que diz? Por causa disso. Por causa disso, ok? A oração, vamos atentar para isso aqui, a oração de Paulo. A oração de Paulo. Paulo, ele começa esse capítulo dizendo por causa disto, ok? Essa haren no grego, nós temos aqui, haren, você pode observar que aí está no acusativo. Na verdade, vem do substantivo, né? Do haris, ok? Que é graça, não é isso? Mas aqui está sendo entendido como em favor, ok? Em favor. Então, Paulo, ele está dizendo, eu estou me colocando em favor de, ok? Em favor de. É muito interessante atentar para isso. Então, esse haren, ele está dizendo, por causa disto, eu me coloco de joelhos. Por que Paulo vai se colocar de joelho? Quando você analisa, há um propósito da oração de Paulo. O que ele busca com essa oração? Vou colocar aqui, ó. O espiritual. Paulo busca com a oração o espiritual da igreja. Paulo não ora para a igreja ou pela igreja
apenas visando um aspecto material. Se você for para Filipenses 4, ele agradece os donativos, ele agradece as ofertas que os cristãos deram para ele. Mas ele, sempre o alvo dele, mesmo que ele orasse pela prosperidade, para que os crentes tivessem o suficiente para viver, o alvo dele era o espiritual. Então Paulo, ele não orava pela igreja para que ela fosse famosa, para que ela tivesse pessoas importantes na sociedade. Paulo orava pela igreja, pelo espiritual. Porque é muito importante entender, e há uma necessidade disso, muito especialmente na questão eclesiológica. Hoje muitos cursos de teologia falam da eclésia apenas aquela estrutura bem trivial. O que é a igreja, para que ela foi chamada, a estrutura da igreja, os ofícios da igreja, as ordenanças da igreja, o que a gente já sabe de praxe. Mas é muito importante destacar a essência da igreja e o que ela deve ser. Paulo ora por ela para que ela seja espiritual. Uma igreja espiritual, uma igreja que tem uma estrutura espiritual, vai ser uma igreja maravilhosa. Sabe por que nós temos hoje tantos problemas na igreja, no cotidiano? Porque muitos não são espirituais. E quem está nos acompanhando aí nos outros cultos, o apóstolo São Paulo diz que aquele que não é espiritual, ele não discerne nada. Aquele que não é espiritual só vai dar problema. É por isso que ele diz: eu quero que vocês sejam espirituais. E ele ora pela igreja para que ela tenha espiritualidade. Esse é o propósito da oração de Paulo, ok? Então, quando ele diz assim, em favor de, ele está colocando aqui que é uma ação, é um ato bondoso dele em favor da igreja pela espiritualidade dela, ok? Então nós podemos analisar que ele diz assim, de joelhos. Por que Paulo dá ênfase a eu me ponho de joelho? 3 coisas. A primeira coisa que ele fala aí de joelhos é a reverência, ok? Reverência. A segunda coisa é o fervor. E a terceira coisa é a emoção. Quando Paulo diz assim, eu me ponho de joelho, ele tem essas 3 conotações aqui presente nele. Ou seja, a verdade é que ele está mostrando reverência, fervor, emoção. Hoje tem pessoas que dizem assim, não precisa se ajoelhar. Deus, ele não olha só para a postura, ele olha para o que está dentro. É verdade, mas os meus atos exteriores evidenciam o que está dentro de mim. Se eu não tenho uma atitude de reverência em um culto ou para com Deus, e não tenho essa postura de Paulo, eu não tenho essas 3 conotações aqui, quando eu me ponho de joelho. Isso é bíblico? É. Vamos ver bem aí, 8, veja se é o 54 de 1 Reis, rapidinho. 8:54, depois Atos 1 Reis 8:54, vê aí rapidinho. Isso, é isso aí? Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor. Ele estava como? De joelhos. De joelho e com as mãos estendidas. Isso é bíblico, gente. Atos 7:60, rapidinho. Eu só quero mostrar aqui para vocês pessoas que oravam de joelho. E aí você vê Salomão, esse orar de joelho era um sinal de reverência, era um sinal de fervor. Isso é muito interessante. Ninguém pode adorar a Deus parado, morto. Não é que eu estou cheio de Deus, alegre na oração e não manifesto isso. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aí está Estevão, na hora da morte, ele se põe como? Atos 28:30, só para a gente, 20:30, não é 28, é 20:30, 36, vê aí, Atos 20:36. Estou dando essas referências para que vocês saibam como é e por que Paulo se coloca de joelho. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Aí é Paulo. Por que Paulo não orou em pé? Por que Paulo não ficou? Não, ele queria demonstrar reverência, ele queria demonstrar fervor, emoção.
A nossa vida, gente, espiritual, ela não pode ser morta. Se eu estou cheio de Deus, se eu estou cheio do Senhor, então eu tenho que evidenciar também isso por atos exteriores. Então, Paulo orou de joelho, Salomão orou de joelho, Estevão orou de joelho, mas até o Pedro, vê aí 9:40 de Atos, só para a gente ter uma ideia, ok? Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Pronto, ele pôs-se de joelho também. Então, esse ato de se colocar de joelho fala de reverência, fervor e emoção. Agora, preste bem atenção, por que ele diz em favor de? O que essa expressão quer dizer, esse acusativo, rarem quer dizer? Paulo, quando diz assim, em favor de, ele está falando que ele vai se colocar de joelho, em reverência, com fervor e com emoção, por causa da grandeza da graça de Deus manifestada para com os cristãos, por causa do propósito de Deus. Se você ler o capítulo 1, capítulo 2, veja como é que Paulo mostra o que Deus fez pela igreja. Então é diante dessa grandeza, diante do propósito eterno, das bênçãos recebidas, que Paulo diz, não tem como eu não orar. E diante dessas maravilhas grandiosas, ele diz, eu me ponho de joelho. Então, esse ato dele se pôr de joelho, era um quebrantamento e uma emoção. Ora, se você ler Efésios 1:3, Paulo diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Aí quando você vai para o 2, ele diz, no outro tempo nós estávamos mortos, agora ele nos deu vida. E como é que diante dessa grandeza de maravilha, de graça manifestada, diante do propósito eterno que começa com o Pai, como é que Paulo não vai mostrar reverência, fervor e emoção? Então essa expressão, por causa de, ela abarca tudo isso aqui, ok? Então, vamos analisar aqui. Essa é a primeira. A segunda coisa é fazer distinção. Eu quero colocar aqui, fazer distinção entre a oração do capítulo 1, eu vou abreviar aqui, capítulo 1 e 2. Aliás, e 3. Não é 2, é 3. Você vê que há duas orações, capítulo 3. Ok? Então vamos lá. Fazendo distinção entre a oração do capítulo 1 e do capítulo 3. Paulo ora duas vezes nessa carta. No capítulo 1, ele ora, mas no capítulo 3, a partir do 14:21, ele também ora. Não é isso? Qual é a diferença, pastor, entre essa oração do capítulo 1 e do capítulo 2? No capítulo 1, ele ora para que a igreja cresça cada vez mais em conhecimento. No capítulo 1, ele ora para que ela cresça cada vez mais na graça. Só que no capítulo 2, ele ora para que a igreja se firme em amor. Veja como é interessante isso. Então você tem um propósito da oração de Paulo, mas você precisa fazer a distinção entre a oração do capítulo 1 e do capítulo 2. Se vocês analisarem, está bem aí, pastor? Que aqui eu estou com o meu texto no grego. Do capítulo 1, só para a gente ver, rapidinho da oração. Às vezes tem até na epígrafe. Você já vê aí, né? É do 15. Veja aí, rapidinho, só para mostrar para a igreja, para os irmãos, como é que Paulo ora no capítulo 1. Pelo que ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações. Lembrando de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós,
os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Capítulo 1, você tem uma oração para que a igreja cresça no conhecimento, para que a própria igreja, eu observando aqui a lição, eu vi isso, para que ela cresça no conhecimento, para que ela entenda as riquezas de Deus. Isso é tão interessante que quando você pega Oséias 6,3, a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. 2 Pedro 3,18 diz, crescei e no conhecimento. Se a igreja tiver o conhecimento dessa espiritualidade, dessas bênçãos espirituais, aí na verdade, essa igreja, ela vai ser uma igreja forte, ela vai ser uma igreja dinâmica, ela vai ser uma igreja avivada. Então, a terceira coisa que eu coloco aqui, atentando para a lição, são essas duas palavras. A palavra família, como está aí no texto, veja lá o 14, a família, vamos lá, e o 15, né? Está vendo ali, só que o microfone aqui descarregou, ele já está trazendo. Então você tem aí no versículo 14, do capítulo 3, ele fala no verso 14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, ok? Diante do Pai. Interessante que aqui você tem, antes de falar aqui da família, nós temos a palavra Pai. Essa palavra Pai, ela fala da paternidade de Deus. Isso é muito interessante. Está aí no versículo 14, não é isso? Versículo 14. Você pode analisar que o próprio Paulo, ele aborda essa palavra aí. No texto, nós podemos analisar o Pai, né? No texto está o Pai, ok? Patera, está aí no grego. Essa palavra patera fala de genitor, ok? Fala de genitor e fala do Criador, ok? Deus, ele é o Criador de tudo, ele é o sustentador. Então você vê que Paulo usa essa palavra pai no seu aspecto da paternidade. No seu aspecto, obrigado. No seu aspecto da paternidade, ele usa essa palavra pai para dizer que Deus é o Criador de tudo, é aquele que traz a inspiração de tudo que existe, é o próprio Pai. E quando você atenta para essa paternidade, por que Paulo, é maravilhosa a Bíblia, meus irmãos, por que Paulo usa a palavra Pai? Porque quando você vai para Mateus capítulo 6, ele começa dizendo, Pai, Pai nosso. Por que ele chama de Pai? Para mostrar que esse Pai que é o genitor, esse Pai que é o Criador, esse Pai que é o sustentador, ele é aquele que concede as riquezas espirituais. Ou seja, a paternidade aqui de Deus é um incentivo à oração. Isso é lindo, porque já pensou você tem uma ideia de Deus lá no Velho Testamento, um Deus que age, um Deus que é pesado. Havia um camarada lá do tempo da igreja, esqueci aqui agora o nome dele, rapaz, está bem aqui na minha mente, mas está fugindo agora, que ele achava que o Deus do Velho Testamento era pesado, era carrasco, já o Deus do Novo Testamento é mais suave, mas é o mesmo Deus, só que agia em outras circunstâncias. Agora, quando você vem para o Novo Testamento, Jesus ele traz essa ideia não mais só do Pai Criador, não mais só do Pai Sustentador, mas do Pai que ama, do Pai que cuida, do Pai que dá carinho, do Pai que zela.
Inclusive, se você ler Mateus 7, Jesus falando da oração, ele diz: qual é o pai que, se o filho lhe pedir pão, ele vai lhe dar uma pedra? Lhe pedir um peixe, ele vai lhe dar uma serpente, vai lhe dar uma cobra. Então, Paulo, ele começa mostrando aqui que, diante de tantas bênçãos maravilhosas que o pai concedeu, agora só vinha dele, e essa paternidade aqui, ela nos leva a orar com alegria. É por isso que ele vai usar a palavra família. Eu coloquei aqui duas coisinhas, ó, família e riqueza. Interessante que quando nós atentamos para esse texto grego aí, ok? Família, vou colocar aqui, ó. Patria, essa palavra patria, família, essa expressão aqui, quando você analisa ela no próprio texto grego, como eu coloco aqui em uma análise que eu faço dessa expressão patria, vocês podem observar que essa palavra aí, ela fala de família, ok? Família, ela fala de família. Só que essa expressão aqui, família, quando nós atentamos para ela é uma linguagem que, na verdade, ela volta para alguém que a gerou. Alguém que a gerou. Então, essa família aqui, ela tem alguém que gerou ela. Quem gerou foi esse pai que é Deus, ok? Que é Deus. O interessante é que, se você analisar essa palavra família, no texto original está assim. Só para a gente ter uma ideia, que é muito importante, esse passa, no grego, está assim, passa, vou colocar aqui, patria, esse passa, patria, não está com artigo, não está com artigo, porque, como não está com artigo, nós temos que entender que Deus não é pai de toda a família, mas o melhor seria traduzir cada família, ok? Seria cada família. Há um teólogo que diz que, quando Paulo ele usa essa expressão, lê aí, pastor, o versículo 14, observem bem. Qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Do qual toda a família. Esse adjetivo aqui, ó, esse adjetivo passa, patria, ok? Esse adjetivo aqui, na verdade, como não está em artigo, alguns sugerem que o traduzir. E quando Paulo toma isso, alguns teólogos dizem que ele toma a família dos santos que estão na terra e também os que já estão no céu. Porque ele está falando desse Deus que tem abençoado toda essa família, porque aqui essa patria, deixa eu colocar aqui o acento no patria, esse Deus é o criador dela, é o criador dessa família. E aqui está falando da igreja, dos santos no geral, ok? E quando você vem para essa palavra riqueza, que você por diversas vezes vai analisar aí no texto bíblico, vamos ver aí, onde é que está aí? Vai, como é que diz? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Observem que a palavra riqueza é plutos, essa palavra plutos quer dizer abastança. Essa palavra riqueza, que ela aparece aí no texto grego, ela está falando de abundância. Essa palavra riqueza, ela aponta também para muitas posses materiais. Só que, como ela está sendo aplicada aqui, Paulo, ele está falando das riquezas espirituais. O plutos aqui não tem nada a ver com riqueza material. Deus pode suprir? Pode. Deus pode nos abençoar? Pode, porque Ele é interessado. Mas a questão toda aqui, ela é espiritual, ok? Então, você tem que analisar essa questão da família, essa questão da riqueza, que aqui começa a mostrar a grandiosidade da graça de Deus para com o seu povo, para com a igreja, ok? Então vamos lá, eu vou apagar aqui rapidinho.
Muito bem, então a quarta coisa que eu vou colocar aqui é sobre o homem interior. A lição, ela fala sobre isso aí. Observem que o texto bíblico, ele dá ênfase a esse homem interior, ok? Esse homem interior. Mas vamos começar aí, antes de lermos, vê aí o verso 16, pastor. Verso 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ok? No homem interior. Pronto. Aí você tem a palavra dinamei, que é a palavra poder, essa palavra que nós conhecemos, dunamis, ok? Essa expressão dinamei, que aparece aí no texto grego, essa expressão grega, ela fala de capacidade, ok? Fala de poder para operar milagres, e fala de habilidade. Há um teólogo que diz que essa é o Champlin, fala que o dinamei, ou dunamis, como nós chamamos, na verdade fala da energia do Espírito Santo agindo em nós. Então Paulo diz assim, fortalecidos com poder, ok? Com poder, fortalecidos com poder. E o interessante é que quando nós atentamos para esse fortalecidos com poder, que é o primeiro ponto da lição, que ele diz corroborados com poder, aí ele diz a riqueza da sua glória, fortalecidos com poder e habitados por Cristo. Na verdade, esse fortalecidos pelo poder é a ação do Espírito Santo em nós, nos habilitando com os seus dons e também nos levando a conhecer a obra que Cristo fez em nós. Tudo que Cristo fez em nós, o Espírito Santo vem e corrobora, dizendo, foi feito isso. Rapidinho aí, vamos ver João 16, 13, depois João 15, 26. Então, esse ato de fortalecidos com poder, vou colocar aqui letra A, fortalecidos com poder. Por que eu estou explicando isso aqui com poder? Porque às vezes nós pentecostais só damos ênfase à emoção, ao poder, ao pulo, ao grito. Olha aí, a Bíblia diz que está fortalecido pelo poder, pela glória de Deus. Mas o poder aqui, o fortalecimento vem pelo ensino. O fortalecimento vem pelo regozijo do cristão, saber o que Cristo fez na sua vida. As riquezas que foram dadas para ele. A glória e o poder de Deus que há na igreja. O que traz fortalecimento para a igreja, ouçam bem mesmo, olhe para cá. O que traz fortalecimento para a igreja não são esses barulhos. E eu quero dizer, eu amo a igreja, meus irmãos. Eu amo a igreja, é até difícil para a gente falar isso. Mas o que traz fortalecimento para a igreja não é isso. Olha aí, receba, olha o que Deus está fazendo aqui. Eita, meu Deus, não é isso. O que traz fortalecimento para a igreja é ela ser consciente. É por isso que Paulo estava orando para que ela tivesse entendimento. Para que ela tivesse conhecimento do que Deus já fez nela. Quantos crentes não são barulhentos, farofeiros, e por qualquer coisa estão se desviando? Por qualquer coisa estão saindo da igreja? Por qualquer coisa estão abandonando a fé? E se dizem espirituais. Mas é porque não tem conhecimento, não cresceu no conhecimento. E quando Paulo diz fortalecidos com poder, que o pastor Douglas diz corroborados com o poder do Espírito, não é essa energia inconsciente, impessoal. É, na verdade, a conscientização que o Espírito Santo traz para nós, no nosso interior, de tudo o que Jesus fez por nós. Imaginou um crente viver sabendo o que Deus tem feito por ele, o que Jesus fez por ele, o que o Senhor trabalhou na sua vida, isso vai lhe fortalecer. Você já leu aí, já? Foi lá. 16:13. Mas isso. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Olha aí, que coisa linda. Porque não falará de si mesmo, olha, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele vai guiar vocês, na verdade. O que traz fortalecimento para a igreja é quando o Espírito Santo guia ela
naquilo que Jesus fez por ela. Que coisa linda! Ele vos guiará em toda a verdade. Quanto mais o crente é encaminhado para o conhecimento daquilo que Jesus fez, daquilo que Deus lhe deu. Tem irmão hoje que está no culto quando é zoado, ele é pulo. E olha para cá, aqui tem aqui alguns irmãos, os irmãos aqui sabem que eu gosto de alegria, gosto de poder, gosto de culto avivado. Agora, eu não gosto de pessoas que têm movimento sem palavra, que tem movimento sem o conhecimento da causa de tudo que Cristo fez por nós. Eu falei aqui no início, a reverência de Paulo, a emoção de Paulo, o fervor de Paulo, tudo porque ele conhecia o que Deus havia feito pela igreja. Há irmãos que só têm emoção e fervor, mas não têm reverência. Quantos que não estão no culto de qualquer maneira? Um pregador, um pastor, um professor de Bíblia que tem revelado pela palavra e no coração, pelo Espírito, o que Jesus fez, tem reverência, tem educação com as coisas de Deus. Então isso é muito sério. Fortalecidos com o poder do Espírito Santo. Lê o outro texto. Isso. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. É o 15:23 de João. Isso. O 26. É o 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então preste bem atenção, quando ele vier, ele testificará de mim, não é assim? Então, essa expressão, ela é linda, é fortalecidos com poder. Fortalecidos com poder é a habilitação, é a capacitação do Espírito Santo para que nós compreendamos tudo o que Deus fez por nós. Quando compreendemos tudo o que Deus fez por nós, aí nós podemos, na luta, na prova, na batalha, não desistir, mas dizer como Paulo, tudo eu posso. Naquele que? Ou seja, por que Paulo estava preso? Paulo estava preso. Mas por que ele diz assim, tudo eu posso, naquele que me fortalece? Era o conhecimento de Deus que fortalecia Paulo. Era ele saber o que Cristo havia feito por ele que o fortalecia. Então esse dinamei, que é a palavra poder, capacidade, habilitação, força, energia, não quer dizer só uma força impessoal, uma energia impessoal. Não, é a ação do Espírito Santo corroborando tudo, confirmando o trabalho que Cristo fez por nós. Aí ele nos capacita para a obra. Olha, preste bem atenção. Quando a gente prega, eu prego o batismo com o Espírito Santo, eu creio no batismo com o Espírito Santo. Agora, há muita ênfase errada sobre isso. Quando a gente fala do poder do Espírito Santo, da capacitação do Espírito Santo, aqui para a obra, é você ser consciente de tudo que Jesus fez. O poder vem pelo ensino. Francis Bacon dizia assim, saber é poder. Né? Ele não dizia isso, saber é poder. Deixa eu dizer uma coisa, o poder do crente emana do conhecimento que ele tem da obra de Cristo, do poder de Cristo, dos dons do Espírito Santo. Eu estou com quantos minutos aí, irmão? 35, eu já vou encerrar, daqui a pouco. Então preste bem atenção, que essa é a expressão fortalecido. Agora, esse homem interior, o que seria, pastor, esse homem interior? O interessante é que, se você atentar para o próprio texto grego, você vai ter aí a expressão, deixa eu colocar aqui, rapidinho. Só para a gente... Colocou aí? Coloquei o P aqui em português. Ok? Vou pagar aqui. Antropon. Ok? Essa expressão aqui, preste bem atenção. Antropon, essa expressão aqui é a expressão homem interior. Quando você analisa ela aí no hebraico, essa expressão aqui é a expressão dentro de, ok? Dentro de, é a expressão alma, dentro de alma. E também fala, essa expressão aí, ela aponta para a ciência. Vou colocar aqui, ciência, ok? Ciência. Então, antropo, essa expressão
antropo, ela na verdade aponta para o homem geral. Engloba também homem e mulher, é um termo genérico, ok? Então você tem aqui, ó, eso, dentro, alma, ciência. Na verdade, o homem interior, ele trata da nossa personalidade. Esse homem interior, eu vou colocar aqui, ó, esse homem interior é o espiritual. Porque o Espírito Santo, ele não trabalha no material, o Espírito Santo trabalha no espiritual. No espiritual. E Paulo está englobando tudo isso aqui do lado espiritual. Então, quando nós atentamos para essa expressão homem interior, eu coloco aí, é o núcleo da personalidade humana. E aí a lição, ela fala aqui desse habitados por Cristo. O pastor usou aí katoi quem, aqui no próprio texto, katoi que sai. Deixa eu colocar aqui, no texto original, está mais ou menos assim, a expressão katoi que sai. O interessante é que essa expressão que foi colocada aí, ela na verdade, ela está aí no próprio texto, como aparece, residir. Essa expressão aqui quer dizer residir, quer dizer morar. Só que essa expressão aqui, residir, morar, que é habitar, que o autor coloca aí, morar, habitar, katoi que sai, essa expressão aqui, se você analisar, ela está no aoristo, na voz ativa, e ela é um modo infinitivo. Na verdade, a ideia é de habitar e morar, não como nômade, não como um peregrino, mas é habitar mesmo. É fixo, é ficar. Na verdade, essa habitação aqui, ela é permanente em oposição àquilo que é transitório, ok? Então agora, como nós estamos cheios da graça de Deus, o propósito de Deus se cumpriu em nós, aí agora ele está trabalhando nesse homem interior. Prestem minha atenção que quem tem essa espiritualidade, quem tem tudo isso aqui, o homem interior está bem estabelecido. É por isso que eu falei agora há pouco, que o crente que conhece as verdades, o crente que tem a palavra, o crente que é firmado nela, ele não se move por qualquer coisa. Ele não se move por qualquer coisa. Oh, queridos, se nós fôssemos assim. Então esse homem interior, ele tem que ser trabalhado pela palavra em nós, ok? Ele tem que ser trabalhado pela palavra em nós. E a segunda coisa aí que eu coloco, para que ele habite em nossa casa, que é a casa do interior, aí Paulo vai usar a expressão alicerçados e arraigados, não é isso? Alicerçados e arraigados em amor. Ou seja, um cristão que agora está cheio do amor de Deus, da palavra de Deus, ele está bem alicerçado, ele está bem fundamentado. Jesus só habita no homem interior, na nossa casa, quando ela está limpa. Olhe para mim aqui, Jesus não habita em casa suja. Jesus não habita em casa imoral, Jesus não habita em casa impura, ele só habita na casa onde o homem interior, que é dentro, a alma, essa ciência, essa personalidade do homem, está fortalecida com os seus ensinos, com o seu poder. E aí você vê que essa expressão arraigados, fundamentados, vamos lá para Salmo 2:3, capítulo 1, Salmo 2:3. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Observem bem que aí o salmista está mostrando que é uma pessoa, a palavra hebraica aí é shatul, quer dizer bem plantado. Mas é bem plantado como? Com a palavra, ok? É bem plantado com a palavra. Então arraigados, fundamentados, não há como se arrancar. Se você pegar Mateus 13, você vai ver que na parábola que Jesus faz do semeador, você vê que a raiz, a semente, quando ela é bem plantada, nada arranca ela, nada tira ela. E aí Cristo habitando em nós, pronto. O interessante aqui, ainda vamos colocar aqui, ó, a expressão em amor,
Duas coisas interessantes. A primeira é em amor, que nós iremos destacar aqui, e conhecer o amor de Cristo, ok? Conhecer o amor de Cristo. Conhecer o amor de Cristo. Entenda que em amor, quando nós atentamos para essa expressão aí, em amor, é que o real conhecimento sobre Cristo, ele não se dá no viés, na esteira da intelectualidade humana. É por isso que Paulo diz que isso aqui, o que é espiritual, ultrapassa. Tudo que é mente humana, tudo que é capacidade humana, ultrapassa. Então, quando Paulo diz assim, vamos crescer em amor, o real conhecimento de Deus, ele só é atingido pelo verdadeiro amor de Deus. Se não tiver esse amor, você vai ser apenas um crente enxadão. Não tem gente aí na igreja que é cheio de teologia. Nós não rejeitamos, inclusive incentivo o estudo, incentivo a teologia. Agora, antes de fazer teologia, eu incentivo o amor a Deus, o temor a Deus, porque lá em Provérbios 1:7 diz o temor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Não é o conhecimento o princípio da sabedoria, é o temor a Deus. Porque quem não tem conhecimento pode estudar e dizer o que quiser com a Bíblia. Pode desfazer da narrativa, pode criticar da narrativa. Agora, aquele que vai para o texto sagrado com o temor de Deus, aí que já tem o amor de Deus no coração, aí que conhece esse amor, aí ele será edificado e vai edificar os outros. Leia bem 1 Coríntios 8 primeiro, só para a gente ter uma ideia. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Está vendo? A ciência faz o quê? Incha, mas o amor faz o quê? O amor edifica. Então, o segundo ponto, ele está mostrando aqui a base do amor. Deixa eu explicar, o amor não é um dom. Tem muita gente que confunde isso. Eu já vi até grandes obras de renomados teólogos dizer que o amor é o dom, o amor é um fruto. E tudo é começado, se baseia nele. Há um teólogo que diz que o amor é como óleo que vai descendo na maquinaria toda, na engrenagem toda, para fazer a máquina andar. Ou seja, dom de curar, dom de profetizar, operações de maravilhas, palavra do conhecimento, palavra de discernimento, dom de mestre, apóstolo, tudo tem que ser banhado pelo amor. Porque quando vem o amor de Cristo, aí não tem aquele espírito de orgulho, de prepotência, de arrogância. Quantos mestres não estão existindo aí na igreja, mas que não têm o amor de Deus? E quando não se tem o amor de Deus, é fácil criticar da Bíblia. Quando não se conhece o amor de Cristo, é fácil bater no irmão. Quando não se conhece o amor de Cristo, é fácil desprezar os outros. É por isso que o apóstolo São Paulo, ele diz em amor. E aqui ele está dizendo, conhecer o amor de Cristo. Nós só podemos amar o outro irmão quando nós chegarmos no nível de entender como era o amor de Cristo. Você já imaginou? Olha para cá. Não há curso de teologia no mundo, nem curso científico no mundo que te ensine a amar. Sabe quem é que te ensina a amar? É a Bíblia quando você olha para o modelo de Jesus. João 3,16, todos conhecem. Deus amou de tal. Agora lê Romanos 5,8, só para vocês terem uma ideia. Isso é lindo, gente. Isso, pode ler aí para ficar bem gostoso para eles. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como é? Lê aí de novo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Estão vendo? Ora, se a Bíblia diz que Deus amou o mundo e enviou seu Filho, provou amor por nós. Agora, o mais interessante é que o amor de Cristo nos alcança ainda sendo imperfeitos. Cristo nos ama como os piores pecadores. É por isso que quando Paulo diz em 5,27 de Efésios, amar o esposo, amar a esposa como Cristo amou a igreja, é porque Jesus viu defeito em mim, imperfeição em mim, erro em mim, pecado em mim, mas Ele me amou a si mesmo. O nosso amor hoje é tão falho, que o meu amor é para matar, o meu amor hoje é para criticar, o meu amor é para desprezar.
Vocês já observaram hoje? Tu está me filmando bem direitinho, irmão? Olha para cá. Hoje tem crente que diz que tem o amor de Deus. Ele ataca todo mundo. Ele bate em todo mundo. Ele critica todo mundo. Ele quer excluir todo mundo. Há muitos que têm tanta santidade, que diz que tem, que não é santidade, porque o amor de Cristo, eu tenho que aprender a amar como Ele amou. E Jesus me amou, eu acredito, eu nem sei, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu sei que Jesus me ama. Eu sei que Jesus me ama. Mas será se eu também tenho o mesmo amor que Ele manifesta para comigo? Será se eu tenho esse mesmo amor para manifestar com o pecador, com a pecadora? Será se você que está me escutando, querido aluno, tem esse amor? E é o segundo ponto, firmado em amor. Será se você tem esse amor? Nós somos cheios de tradições religiosas, de crenças, nós somos cheios de costumes. Eu não prego costumes, eu prego o evangelho. Alguém perguntou aí, essa igreja prega o costume? Não, nós pregamos o evangelho. Nós pregamos o evangelho, e o evangelho muda a vida. Se o evangelho não mudar a vida, escute aqui, olha para cá. Tu está me filmando bem direitinho, hein, irmão? Olha, se o evangelho não mudar a tua vida, conselho de pastor não muda, livro de teologia não muda, porque o que é poder de Deus é o evangelho. Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus. Se o evangelho for pregado, Romanos 1,16, se o evangelho for pregado com verdade, aí ele muda a vida, ele melhora a vida, ele transforma a vida. Agora, se não tem evangelho, só a minha palavra não vai transformar ninguém. A minha cobrança aqui do púlpito não vai transformar ninguém. O evangelho gera o amor, porque o evangelho é Cristo. Se eu não tiver esse evangelho, aí eu estou perdido. Aí pronto. Por isso que a lição está falando aqui, nesse segundo ponto, arraigados e fundados em amor. Mas para mim estar arraigado e fundamentado nesse amor, para que Cristo entre no homem interior, eu preciso primeiro conhecer esse amor. Entendeu? Isso é lindo, irmão. Eu tenho que saber esse amor, é conhecer o amor real de Cristo. Isso não vem por intelectualidade. Eu vou encerrar agora, já deu 55 minutos. Conhecer o amor de Cristo, ok? Aí eu vou saber amar os outros como é. Coloquei aqui, conhecer o amor de Cristo, crescer no conhecimento. Eu já pontuei aqui, muito interessante. Vê aí o verso 18, pastor, rapidinho aí. O verso 18, para nós encerrar aqui. Já passei do horário. 18 e 19, bora lá. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Poderdes o quê? Perfeitamente compreender. Compreender. Catalabestai. Essa palavra catalabestai, aqui no meu, eu não pesquisei, mas eu acredito aqui pela expressão, está na voz média. Ok? Na verdade aí pode ser um infinitivo, talvez um infinitivo, aqui na voz média. O que é a voz média? É aquela voz que eu digo, eu me lavo, eu me banho, ou seja, ele está dizendo assim, para você mesmo compreender, é você que tem que compreender. Pode, como é que diz? Compreender o quê? Perfeitamente, com todos os santos, isso, qual seja a largura, isso, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Isso, já falei. Que excede todo entendimento. Isso. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Crescer no conhecimento é porque eu tenho que saber o que é o amor de Deus, o que o amor de Deus fez por mim. Ok? E aí, a outra coisa que eu coloco aqui para a gente encerrar, aqui eu coloco buscando a glória. Buscando a glória. Interessante é que quando você analisa o terceiro ponto da lição, que o pastor diz assim, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Ou seja, a riqueza de Deus é sem limite. O Deus que opera em nós, Paulo diz que ele é infinitamente, vê aí, vê como é que diz aí, rapidinho. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Pronto. Nessa doxologia final de Paulo, o que você tem? Você tem aí que Paulo está dizendo que Deus é sem limite. Deus é grandioso. E a mente humana não tem como compreender. Agora, é por isso que eu estou dizendo, o Espírito Santo vem para o homem interior e ele começa a nos ensinar e nos guiar nessa verdade. Se eu tiver essa compreensão de
toda essa magnitude, aí eu vou ser cheio da plenitude. Vê aí qual é o versículo que fala da plenitude. Parece que é o 19. É o 19, como é que diz? Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Essa plenitude é a palavra grega pleros. Essa palavra pleros quer dizer encher, completar. Então, meu homem interior, ele é dominado, ele é cheio da própria natureza de Deus, da essência de Deus. Ok? Como é que diz Efésios 1:6? Efésios 1:6. Então, enquanto ele acha aí, buscando glória. No final, a igreja, ela recebe glória, poder, sabedoria, conhecimento, tudo de Deus, mas ela também expressa a glória, porque na igreja, os céus, o mundo, todos irão conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha aí, para o quê? Louvor e glória da sua graça. Louvor e glória da sua graça que nos fez agradáveis. Nós agora participamos dessa natureza de Cristo. Estamos cheios de Cristo. Isso é o plero. Isso é a plenitude. Então, meu irmão, medite nisso. Que Deus nos abençoe para sempre. Amém.